Vou ter que gravar com o sol na minha cara, não tem jeito. Não tem outro lugar pra estacionar aqui onde eu parei aqui, tá? Então vai ter que ser isso aqui, ó. É a minha almofada que eu tô usando pro sol não pegar tanto na minha cara aqui. Sabe o que eu tava pensando de ontem pra hoje? É que o que diferencia de verdade, né, um motorista que consegue se virar um pouquinho melhor de outro que não consegue de forma alguma, é a capacidade de fazer cálculos. Sim, essa é a diferença principal. Quando tu consegue botar em cálculos, em números, os teus riscos, tá? Isso que faz total diferença. Motoristas, eu tava pensando assim, motoristas que eu sei que quebraram fácil, destruíram o carro, não conseguiram se virar mais, né? O que aconteceu com eles? Né? Muitas vezes trabalhavam com carro errado, fizeram escolhas de comprar carro errado, que nem um amigo uma vez que comprou um Peugeot Passion, tá? Tipo assim, o carro só dava problema o tempo todo, entendeu? Um exemplo, tá? Teve outros que não sabiam calcular o valor por km, outros aceitavam qualquer tipo de corrida, saíam trabalhando e fazendo corrida de qualquer forma, entendeu? Viam o dinheiro entrar, mas não se davam conta do tanto que o dinheiro saía, tá? Quando chegava o momento de trocar de carro, que tinha que trocar de carro, via que o seu carro não valia absolutamente nada e acabava se endividando altamente para conseguir pegar um carro de qualidade. Aí começa a entrar uma dívida alta atrás da outra, porque o carro às vezes o cara faz em 48 vezes, aí 2 anos e meio tá na mesma situação, porque o carro rodou, ele pagou as contas nesse período, mas ele não se deu conta que ele foi se endividando de outra forma. Outros, quando o carro quebrou de vez, não tinha como pagar, né? Não tinha um cartão de crédito disponível, não tinha nada disso. Então o que eu digo para vocês que a diferença principal são os cálculos, são os números, tá? Não adianta, que nem o meu caso aqui, tá? O meu carro tem um custo médio de 80 centavos o km, entendeu? Esse é o custo médio do meu carro, é 80 centavos o km, entendeu? Não adianta eu ficar fazendo corrida de R$1 o km, não tem jeito, 1,10, 1,20, 1,30, não tem jeito, sabe? O meu mínimo do mínimo para deslocamento tem que ser 1,50 km, o mínimo, tá? Outros têm um carro um pouquinho mais econômico, vai ter uma média de 70 centavos o km, entendeu? Ou seja, tu ganha de um lado, mas perde do outro. Entendeu? Tipo, é assim, é desse jeito, tá? Tu vai ganhar de um lado, no caso, vou ganhar do lado que eu tenho um carro bem econômico. Mas por outro lado, tu perde conforto, que normalmente o carro bem econômico é um Kwid. Aí isso faz com que tu não aguente ficar tanto tempo ao lado que tu perde tanto tempo dirigindo. Então, também é cálculo. Cálculo de vida, né? Qual o momento que eu tenho que procurar outro tipo de atividade e não continuar mais aqui? Tudo é cálculo no fim das contas. Cálculo de risco. Cálculo se vale a pena ou não vale. Entendeu? Eu estou aqui nessa função. Qual o risco que eu tenho de ser excluído daqui a pouco do nada? É baixo ou é alto? Eu faço treta, eu faço macete, eu faço tudo errado. Eu trabalho com conta fake, eu tenho mais de uma conta. Entendeu? Tudo é cálculo no fim das contas. Tudo é cálculo. Né? Isso me fez pensar por causa de um vídeo que eu recebi ontem. Né? Acho que é o Uber do Japa Uber, não me lembro dele, mas ele que é de Brasília. Tá? E que ele dizia que seria bom de fazer uma campanha para ninguém aceitar corridas abaixo de 1,50. Né? Eu falei sobre isso algum dia, que é o que Brasília tem que fazer. Começar nem que seja por baixo. Ninguém aceita corrida abaixo de 1,30. Depois ninguém aceita corrida abaixo de 1,50. Depois ninguém aceita corrida abaixo de 1,70. Entendeu? Até forçar o aplicativo a melhorar. Por outro lado, lá em outros vários locais do país, a gente tem o pessoal que se dá bem com isso. E o que esse pessoal faz? Vende mentoria, ou vende uma mentira, diz que está ganhando muito dinheiro no aplicativo, trabalhando, fazendo corrida de R$1 km, ou qualquer corrida, simplesmente tu tem que estar em atividade. Teu valor hora tem que estar valendo, tem que estar ganhando, tem que estar isso. Enquanto o mentor está bem, os seus mentorados estão na bosta, entendeu? Então acreditando que aquilo ali. É como se montar uma seita, sabe? Tô montando uma seita de gente tapada e burra, incapaz de enxergar o que eu tô fazendo é tudo errado, que eu não tô calculando absolutamente nada, entendeu? E eles não botam nesse cálculo de risco também 20 horas trabalhando, 18 horas trabalhando na rua. Isso também tem que entrar no teu cálculo de risco. O que vai acontecer? Que tipo de problema eu vou ter se eu dormir no volante e bater em outro carro? É cálculo, é capacidade de cálculo, entendeu? Tenho que ter outra função. Eu lembro bem, vou dizer bem pra vocês assim, ó. Quando foi que eu tive que fazer um cálculo de vida, tá? Quando eu trabalhava no Unimed, tava legal, tava feliz onde eu tava trabalhando. Entendeu? E eu vi que eles fecharam, até contei num vídeo esses dias que eles fecharam a fábrica e mandaram o maquinário todo para Cuba, lá na Souza Cruz, que trabalhava da Unimed, era técnico de enfermagem do trabalho e condutor de ambulância, tá? Ou seja, na minha área eu já tenho outras especializações, entendeu? Vocês estão conseguindo entender? E isso já é um cálculo que eu fiz lá atrás, tá? Então eu tinha essas duas funções onde eu trabalhava. Tinha um salário razoável, tinha benefícios maravilhosos e tal, mas chegou o momento que eu vi que aquilo ali podia dar ruim. Qual o cálculo que eu fiz? Chegou o momento de eu ter outra opção. O que eu vou fazer para me livrar desse pavor de ser demitido, né? E ficar sem emprego, com um filho pequeno na época. Vou fazer concurso de qualquer forma, entendeu? Vou estudar. Eu odeio estudar, gente. Eu não tô brincando pra vocês. Eu odeio estudar. Eu acredito que muitos de vocês também odeiam, entendeu?
Eu não gosto de estudar, realmente não gosto. Mas o que eu fiz? Paguei um cursinho presencial, ia todo dia de moto para Porto Alegre. Quando eu saía do trabalho, eu trabalhava das 5 da manhã às 2 da tarde. Tá? Eu saía às 2 da tarde do serviço, ia para Porto Alegre, ficava num cursinho presencial. Eu paguei um valor que eu podia ficar manhã, tarde e noite, entendeu? Eu podia ficar em todas as aulas que eu pudesse, de todos os cursos, entendeu? Paguei mais caro para isso. Na época era R$1.000, tá? Vamos botar que seria algo em torno de uns... Ih, o médico vai bater? Quase bateu. Entendeu? Vamos supor que isso seria algo de uns 2.500 hoje, tá? No dinheiro de hoje, tá? Paguei pra fazer isso, porque a minha intenção era passar no concurso e acabou. Não tinha mais conversa. Entendeu? E o que eu fiz? Fui no cursinho todo santo dia, né? Vou botar mais pra trás o carro aqui pra ficar mais fácil pra ele botar o carro dele aqui. Todo santo dia até conseguir passar no concurso. Entendeu? Fiz 6 meses de cursinho, era um ano que tinha bastante concurso, 2016. Fiz 6 meses de cursinho e consegui passar. Né? Aí esperei me chamaram e vim pra cá. Piorou um pouco, minha situação piorou. Mas esse medo de perder emprego a qualquer momento saiu, entendeu? Saiu. Então tudo é cálculo. Então não é, no fim das contas, só o cálculo por KM, só o que eu vou ganhar por KM que importa. É o cálculo de vida. Quantas opções eu tenho que ter para trabalhar? Entendeu? Eu me lembro muito bem disso quando eu comecei ali, quando eu casei com 21 anos mais ou menos, sabe? O que eu fazia? Eu fazia o técnico de enfermagem para ter uma opção, né? Eu era motorista de van escolar na época, entendeu? Não, acho que eu trabalhava na Paraty, entregava biscoito, acho alguma coisa assim. Depois eu fui trabalhar com meu primo, que era van escolar e micro-ônibus. Daí eu tive que fazer a carteira já AD, né? Aí eu fiz todos os cursinhos que tinha na época, né? Eu só não fiz o MOP, que é cargas perigosas, mas eu tinha o curso específico para dirigir escolar, para transporte de passageiro, né? E tinha mais um. Ah, e para veículo de emergência, porque eu já tava fazendo técnico de enfermagem, entendeu? Ou seja, já me abriu vários leques. Hoje eu posso ser motorista de ambulância, eu posso ser motorista de van escolar, eu posso ser motorista de caminhão, entendeu? Eu posso ser... Tem várias opções. Quando eu fiz o técnico, mais opção ainda. Quando eu pensei em ter a opção da ambulância, quando eu trabalhava lá, que eu nem trabalhava com ambulância ainda, nem era a intenção, entendeu? Quando eu fiz o cursinho, era barato aquele cursinho para fazer no SESC Senat, entendeu? E no fim das contas, isso me deu possibilidades de outros empregos depois. Quando eu entrei na Petrobras, eu entrei como motorista de técnico de enfermagem e condutor. Eles precisavam de um técnico condutor. E eu tinha que ter tudo isso, entendeu? Depois, quando eu fui pra saúde ocupacional, enquanto eu tava trabalhando na Petrobras, eu não tenho curso de saúde ocupacional. Comecei a fazer um outro cursinho. Foram 6 meses. Vocês estão conseguindo entender? Tudo isso a gente vai pensando em abrir outras opções quando a gente precisar. Isso tudo é cálculo. Cálculo na nossa vida. Do que pode acontecer na frente. Estão conseguindo entender? Não sei se eu fui claro nesse vídeo, né? Mas eu tentei, né? Então, quero que vocês pensem e abram vários leques, tá? Tentem abrir vários leques, tá? E quero trazer um vídeo calculando em números mesmo, né? Daqui a pouco, principalmente para quem trabalha em carro alugado, que eu vi que é uma demanda que tá surgindo nos últimos dias, né? Como trabalhar, como calcular, e eu tô vendo que, por causa dessas conversas, tô vendo que o maior problema de todo mundo é cálculo. Cálculo de uma maneira geral, né? Que nem a pessoa já tem 2 filhos, eu quero ter mais um. Cara, isso tem que ter um cálculo muito grande em cima de mais um filho. É mais gasto, né? Não é só financeiro, é mais gasto de tempo, entendeu? Qual o tipo de função que eu tenho? Eu corro o risco de perder o meu emprego, entendeu? Como é que eu vou sustentar 3 filhos? É um monte de detalhes. Cálculo de vida. Enfim, o vídeo tá ficando muito longo. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus, inscreva no canal, ative a bosta do sino. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho de como eu penso.